Cabeça de cuia. No Piauí tem origem uma criatura bastante peculiar. O ser é chamado de cabeça de cuia e tem feito o terror de muitos nadadores piauienses. Um dos seus traços mais marcantes é a onipresença do número 7 na sua biografia. Este número parece estar ligado ao seu destino, como uma maldição babilônica. Esse monstro costuma se esconder nas águas do rio Parnaíba e foi parar ali depois de ter maltratado a própria mãe. Ela o amaldiçoou, obrigando-o a passar 49 anos seguidos dentro do rio. O cabeça de cuia é bem magro, tem um cabelo escorrido na testa e a sua cabeça tem a forma de uma cuia. Ele costuma atacar repentinamente, como quem não quer nada, e puxa sua vítima para as profundezas. Diz a lenda que de 7 em 7 anos ele tem de comer uma moça virgem chamada Maria. Quando não aparece nenhuma, ele se contenta em pescar qualquer um que estiver por ali. Quando tiver se alimentado das 7 Marias, afirmam os entendidos, o feitiço será desfeito e o cabeça de cuia voltará a ser uma pessoa novamente. Cabra cabriola. Com esse nome, que soa vagamente a uma inocente cantiga de roda, podemos, na verdade, identificar uma das criaturas mais violentas e repulsivas do folclore brasileiro. A lenda dessa criatura é muito conhecida no Nordeste, onde começou a empreender o seu reinado de terror. Como o próprio nome diz, a cabra cabriola é um ser monstruoso que adora cabriolar, ou seja, dar saltos e cambalhotas por aí. Por outro lado, ao menos no Brasil, seu rosto se destaca em meio à multidão pela presença de uma série afiadíssima de dentes e de um par de olhos flamejantes. Sua boca e suas narinas também expelem fogo e fuligem. Seu alimento favorito são as crianças, e não só as desobedientes. À noite ela gosta de espreitar a casa, onde as mães, por alguma razão, estão ausentes, e por meio de artimanhas e armadilhas, como a de imitar a voz das mesmas, induz as crianças a abrirem a porta. Uma vez conseguido o seu objetivo, a criatura invade a casa aos berros, só restando às suas pequenas vítimas pularem pelas janelas ou invocarem o auxílio do seu anjo da guarda. Em uma de suas lendas, é dito que certa vez a cabra cabriola estava à espreita para mais um ataque nas redondezas de uma casa onde uma mãe devia sair à noite para trabalhar. A mulher então finalmente saiu, e a criatura nefasta esperou algumas horas antes de ir à porta pedir às crianças que abrissem. "Abram, filhinhos, sou eu, a sua querida mãe", disse a cabra. Como, no entanto, não tivesse tido o cuidado de disfarçar a voz, viu-se logo expulsa pelos gritos das crianças dentro da casa. "Fora, cabra maldita! Sabemos que não é a nossa querida mãe." No dia seguinte, a criatura infernal procurou um ferreiro e mandou martelar a sua língua até ela ganhar um timbre mais maleável, capaz de reproduzir a voz da mãe das crianças. Na mesma noite, ela retornou à casa, e depois da mulher sair e um bom pedaço da noite ter transcorrido, foi bater outra vez à porta. "Abram, filhinhos, sou eu, a sua mãe." Dessa vez, a sua voz soou tão perfeitamente materna que as pobres crianças, sem atentarem para a figura de quem lhes falava, escancararam a porta aliviadas. Mas quem ficou aliviada mesmo foi a cabra cabriola, ao ver-se senhora da situação. Após o feito, ela não teve piedade e devorou as crianças. Cachorra da palmeira. Que o padre Cícero espalha bênçãos por todo o Nordeste é sabido de todos. Mas como em todas as coisas sagradas, há nele também um lado perigoso, com o qual não convém mexer. Certa feita, uma jovem resolveu brincar com ele e acabou mal. A coisa se deu algumas semanas depois de uma travessia do Santo Padre do Sertão. Uma jovem acabara de ver morrer sua cachorrinha e andava muito chateada, quando viu uma velha, ainda inconsolável com a morte do seu mentor espiritual. Meio curiosa, a jovem decidiu conversar com ela. A senhora estava trajando luto e, questionada pela jovem da razão daquilo, disse, muito indignada: "Ora, por quê? Estou de luto pela morte do meu padre Cícero Romão Batista." Então a jovem, sem entender a situação, retrucou: "Pois deveria estar de luto, era pela minha cachorrinha." Dizem que no mesmo instante, a pobre jovem virou cadela
e saiu feito doida a correr pelo sertão. Dizem alguns estudiosos que o seu irmão conseguiu capturá-la e que até hoje ela vive enjaulada. Presa noite e dia, passa o tempo latindo e uivando, sem comer nada feito em panela, mas somente carne de cabrito novo, isso quando não rói os próprios ossos. Esta assombração é relativamente recente nos anais do folclore brasileiro. Suas lendas surgiram por volta do ano de 1934 e têm mantido uma forte influência no imaginário nordestino. Carbúnculo. O carbúnculo é uma espécie de lagarto mágico que vive no Rio Grande do Sul. Diz a lenda que um cristão da igreja de São Tomé viu sair a criatura certo dia das águas de uma lagoa vizinha. Ela era muito parecida com um lagarto, só que enorme, levando na cabeça uma pedra tão brilhante que fazia ofuscar as vistas. Apesar da dificuldade em capturá-lo, o cristão conseguiu apoderar-se dele e levá-lo para casa. Ali, ele descobriu que o carbúnculo tinha o poder de dar riquezas infinitas ao seu possuidor, além de transformar-se à noite numa linda mulher. O cristão, então, passou a focar todos os seus cuidados à criatura sobrenatural, esquecido de Deus e dos homens. A inveja, porém, falou mais forte. E os homens de bem da cidade decidiram prender o ex-cristão, condenando-o à morte. O carbúnculo, porém, veio em seu socorro e, depois de espalhar a morte e a devastação, raptou o amigo das mãos dos seus carrascos, desaparecendo com ele. Diz a lenda que o cristão vive até hoje, no Cerro do Jaral, em meio às riquezas, junto do seu amigo do peito, que à noite continua a se metamorfosear em uma bela ninfa. O personagem, porém, não é cria nativa dos gaúchos. Segundo os estudiosos, ele está espalhado pelas regiões andinas e tem provavelmente sua origem na Europa medieval. Essa criatura pertence ao ciclo das criaturas mágicas ocultadoras de tesouros, tradição que vem desde os mouros e ainda mais remotamente do Antigo Oriente. Nas lendas mais antigas, o carbúnculo só desperta de 100 em 100 anos, quando a pedra luminosa cai da sua testa. Ipupiara. Se formos dar crédito a um certo Baltazar Ferreira, o Ipupiara, monstro marinho devorador de gente, deixou de existir em 1564. Esse senhor afirma categoricamente ter matado o monstro à espada na localidade de São Vicente. Para não deixar dúvida, ele descreve a criatura como tendo 15 palmos de comprimento, toda recoberta de pelos, além de ter no focinho umas sedas muito grandes como bigodes. O Ipupiara, segundo os mais variados relatos, pertence à classe dos seres marinhos devastadores, como a cobra grande e o boiúna. Sem ser uma cobra, ele é da mesma espécie na medida em que se trata de uma simples máquina de matar, apesar do epíteto que lhe aplicaram de homem marinho. Um traço singular é que o Ipupiara, depois de virar os braços ou as canoas, só se alimenta dos olhos e do nariz das suas vítimas, lançando fora todo o resto. Um cronista mais antigo, o padre Fernão Cardim, afirma que o Ipupiara também se alimentava da genitália e das pontas dos dedos dos pés e das mãos das suas vítimas. Para esse padre cronista, o homem-peixe mata surgindo abruptamente das águas tranquilas. Ele se abraça à sua vítima e a beija tão fortemente que a deixa toda em pedaços. Depois, dando alguns gemidos como de sentimento, foge com a presa ou a abandona sem mesmo dela se alimentar. O Ipupiara também pode ser morto de qualquer maneira, o que nos leva a dar algum crédito à pretensa façanha do senhor Baltazar Ferreira. Jurupari. Segundo os primeiros colonizadores portugueses, antes mesmo de eles chegarem ao Brasil, o diabo já reinava com plena soberania em todas as nossas matas. Disfarçado sob o pseudônimo de Jurupari, era ele quem arrastava para o inferno os indígenas, algo que só começou a ter fim quando Cabral desembarcou em nossas praias, trazendo consigo a cruz redentora. Segundo a maioria das versões indígenas, o Jurupari é de fato uma entidade maléfica, cujo âmbito de ação predileto é o pesadelo. Segundo algumas fontes, seu próprio nome, Jurupari, significa o que vem ao leito, o que não implica dizer que ele seja necessariamente o diabo dos cristãos. Existe uma segunda versão,
que coloca o Jurupari como uma espécie de legislador divino benéfico. Segundo essa mesma versão, Jurupari seria filho do Sol e de uma virgem, tendo vindo ao mundo com a missão de procurar uma esposa para o pai. Mas a versão mais popular continua a situar o Jurupari como um deus maléfico, antítese de Tupã, espécie de espírito do trovão que os jesuítas também falsearam, o transformando no deus do catecismo. Quanto ao seu aspecto, ninguém até hoje se preocupou em lhe dar uma forma precisa. Alguns ilustradores modernos, na falta de dados mais precisos, costumam pintá-lo como um ser coberto de folhas ou de flores, uma vez que ele provém das profundezas das matas. Como quase tudo, porém, nas florestas está associado também às aves, Jurupari não escapou de ter uma ligação estreita com elas. Os tupinambás, por exemplo, acreditam que ele mantinha relações sexuais frequentes com certas aves de mau agouro e que elas depois chocavam os seus ovos. Labatute. Caso raro de entidade monstruosa derivada de um ser humano real e plenamente identificável, o Labatute é uma homenagem que o folclore brasileiro prestou a uma das figuras mais violentas que já pisaram o nosso solo, o general francês Pierre Labatute, oficial de Napoleão. Antes de morrer e converter-se em monstro, Labatute exerceu diversos cargos na corte brasileira, ainda sob o reinado de Dom Pedro I. Dentre outras missões, Labatute tomou parte nas chamadas Guerras da Independência, na Bahia, além de ter chefiado posteriormente uma expedição desastrada ao Rio Grande do Sul, durante a Guerra dos Farrapos. Muitos soldados que serviam sob o seu comando sofreram maus-tratos, de tal forma que por mais de uma vez o militar francês viu-se obrigado a enfrentar e conter rebeliões. Segundo o depoimento dos seus contemporâneos, Labatute possuía características físicas exacerbadas que já prenunciavam um monstro do futuro, tamanho agigantado, pés enormes e a voz retumbante. Mas foi só depois de morto que Labatute foi convertido pela imaginação popular num ente feroz, considerado mais perigoso do que o próprio lobisomem. Segundo os mais fidedignos estudiosos do assunto, o Labatute é um ogro de porte avantajado e cabelos compridos e desgrenhados. Seu corpo está coberto de espinhos tão duros quanto os do porco-espinho, e os seus pés são redondos, como os de um elefante. Nesse último aspecto, ele guarda uma similaridade evidente com o sinistro e informe pé de garrafa, uma das criações mais sutilmente surreais do nosso panteão nacional de monstros. Seu rosto emoldurado pelo seu cabelo desgrenhado se destaca, acima de tudo, pelo único olho que tem ficado no centro da testa, embora as presas longas e aguçadas que lhe escapam dos dois cantos da boca exerçam, num segundo momento, um impacto ainda mais dilacerante sobre as suas vítimas. Segundo a lenda, Labatute mora em uma região situada entre o Ceará e o Rio Grande do Norte, e ali vive em estado de fome permanente. Seu alimento predileto são as crianças, e a sua maneira de atacar é sutil e traiçoeira. Labatute prefere colar o ouvido nas portas ou introduzir o seu olho pelo buraco da fechadura antes de efetuar um ataque. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se gostaram, deixe um like, se inscreva no canal para ficar por dentro do universo mitológico. E se tiverem alguma sugestão para o próximo vídeo, deixe aqui nos comentários. E até a próxima. Valeu!